Senhor, fala conosco nessa manhã. Nos esvazia de nós mesmos, para que o Senhor tenha caminho para nos preencher. Alcança cada coração, alcança cada vida, cada irmão e irmã que veio aqui hoje. Vem saturar a nossa pessoa com o Seu Espírito e nos ajude a prosseguir. Precisamos desse fluir. Precisamos do Espírito e vida. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar de Ti. Tira toda a poeira do nosso coração. Tira todo o véu. Toda a dificuldade de compreender a palavra. Toda a dificuldade de nos abrir a Ti. Rompa com todas as durezas do nosso ser. Destrua tudo aquilo que nós edificamos que tem atrapalhado o Senhor. E avança nessa obra de edificação da vida. Precisamos de Ti. O Senhor abençoa cada um de nós. Oramos em Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, vamos prosseguir na comunhão. No domingo passado, o irmão Miguel compartilhou aqui conosco, Colossenses 3, 10, 11, 12, 13, 14, aquela porção sobre o perdão. Eu até na rodinha, depois na comunhão com as irmãs ali, eu comentei que eu acho que perdão, essa palavra sobre perdão, tem que ser falado todos os dias. Porque nunca fica velho e nós sempre precisamos ouvir de novo. Nós sim envelhecemos, mas a palavra sobre perdão jamais. A palavra perdão, ela é uma loucura para o mundo. Porque perdão tem origem em Deus. Perdão não brota do homem. O perdão vem de Deus. O perdão é algo do céu, não é algo da terra. Não tem origem aqui embaixo. Então, para o nosso ser natural, perdão é uma loucura. Por isso que o perdão verdadeiro só é possível por meio da vida. Tá? É por meio da vida que está em você. Só é possível por meio da vida que um dia você ganhou. Colossenses 3, versículo 12, diz assim, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Até o irmão compartilhou também domingo passado. Essa palavra ternos, aí fala ternos afetos. Essa palavra ternos, no original grego, significa splagnon, que quer dizer vísceras, entranhas. Você se revestir de ternos afetos, ou seja, algo que vem lá do seu interior. Isso é fácil? Isso é só por meio da vida. Você ter ternos afetos de misericórdia com os outros, ou seja, vir lá das suas vísceras, vir lá do seu interior, esse terno afeto, isso só é possível por meio do Espírito, que está aí dentro. Senão, não existe essa realidade em nós. Ternos afetos de misericórdia. Aí fala no 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã quatro tipos de perdão. E eu gostaria, eu acredito que os irmãos tenham maturidade para a gente ter comunhão do que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Aí fala, no versículo 13, perdoai-vos mutuamente. Então, você ter que perdoar alguém não é um pedido, é um mandamento. E nós insistimos em não perdoar os outros. Mas nós precisamos saber que quando a gente insiste em não perdoar, nós podemos sofrer consequências. Quando a gente insiste em pecar, nós podemos sofrer consequências. Quando a gente insiste em continuar no caminho errado, nós podemos ter consequências.
Deus é maravilhoso, é perdoador, é misericordioso, é paz, é tudo. Mas de Deus não se zomba. Nós precisamos ter um coração sério e temor em relação a Deus. E eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã 4 tipos de perdão. Primeiro, vou falar primeiro os perdões. Perdão eterno, perdão instrumental, perdão para comunhão e perdão governamental. São 4 tipos de perdão. Eu vou começar falando do perdão eterno. Lucas, capítulo 24, versículo 45, diz assim, a partir do 45, Lucas 24, 45 fala: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Algumas versões traz arrependimento para perdão de pecados. Esse versículo aí mostra que quando houve a pregação do Evangelho para remissão de pecados, para perdão de pecados, aqui você vê o perdão para eternidade, é chamado o perdão eterno. Esse perdão é aquele, irmãos, que você recebeu no dia que você creu. Quando você ainda era um incrédulo, filho das trevas, você creu no Senhor, o Senhor te perdoou. E te deu uma nova vida, você foi regenerado e nasceu de novo. Esse perdão, ele é para toda a eternidade. É chamado de perdão eterno. Foi para a remissão dos seus pecados. Para perdão dos seus pecados. Lá em Pentecoste, em Atos 2, quando o Pentecoste é derramado, os irmãos conhecem bem a história, Pedro se levanta e faz aquele discurso longo, bonito. Aí no final do discurso de Pedro, do que Pedro está falando, lá em Atos 2, 37, eles ouvindo aquilo, o coração deles foi compungido, e aí eles falaram assim: que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu para eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Esse é o perdão eterno, é o perdão do novo nascimento. Eu acredito até que não haja dificuldade alguma dos irmãos compreender isso. Perdão eterno, tá? É o perdão que você recebe no momento da sua salvação. Te liberta do inferno e te introduz no reino do Filho do seu amor e te garante uma eternidade com Cristo. Esse é o perdão eterno. Nós temos depois o segundo perdão, que é o perdão instrumental. Eu não sei se você já ouviu falar disso. O perdão instrumental, o perdão por meio de algum instrumento. Não é instrumento musical, não. É o perdão dado por meio de algum instrumento. E aqui o instrumento é a igreja. João, capítulo 20, versículo 22. Evangelho de João 20, versículo 22 e 23. Diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhos retiverdes, são retidos. Alguma vez você parou para pensar nisso aí? Alguma vez você leu isso aí com cuidado? Olha o que fala no 22. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Isso aqui o Senhor falou para os discípulos. Ele apareceu para os discípulos, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Quando o Senhor soprou o Espírito, quando o Senhor enviou o Espírito Santo para a igreja, Ele tornou a igreja o seu representante na terra, o seu corpo na terra. E a igreja hoje tem a autoridade para perdoar pecados. E também tem a autoridade para reter esse perdão. Isso é sério. Isso é sério. Eu acho que falta às vezes uma certa compreensão nossa sobre isso. E aqui eu não estou falando do perdão ensinado pelo catolicismo,
que é o perdão por meio da igreja, por meio dos clérigos, onde alguns da liderança têm poder de perdoar. Não é esse o perdão que aqui ensina. Nós temos hoje, nós como igreja, temos o Espírito Santo como nossa autoridade. E o Senhor falou, se você retiver, vai ser retido. Esse perdão é concedido por meio da igreja. A igreja se torna um instrumento do perdão. E a igreja só tem essa autoridade, porque ela está debaixo da autoridade do Espírito Santo que foi soprado para a igreja. Em outras palavras, esse é um perdão indireto, que é concedido através do corpo. Não é um perdão que Deus dá diretamente, Ele dá por meio da igreja. Quando você olha aquela porção de Mateus 18, eu não vou ler aqui todo o trecho, Mateus 18, ali do 15 ao 18, o que nos ensina ali? Se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Chama 2 ou 3 irmãos para ir junto. Se ouvir, beleza, ótimo, ganhou o irmão. Se ele não ouvir, diz a igreja. E se não ouvir, o que a igreja tem que fazer? Considerá-lo como gentil e publicano. Isso é o perdão que a igreja, ele não quis. A igreja então retém, o considera como gentil e publicano. Por isso que o Senhor falou assim, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que você ligar aqui, terá sido ligado no céu. O que desligar aqui, a igreja, terá sido desligado no céu. O que a igreja faz aqui, é porque já foi feito no céu. Quando a igreja libera perdão aqui, é porque já foi feito lá. Quando a igreja retém aqui, é porque já foi retido lá. Por isso que o Senhor Jesus falou, se perdoar, são-lhe perdoados, mas se retiver, serão retidos. Isso é muito sério, irmãos. Isso mostra a importância que nós, como corpo de Cristo, temos aqui na terra. Esse é o perdão que Deus dá através do seu corpo, através da igreja. Então, o perdão eterno é algo concedido diretamente por Deus. E o perdão instrumental é algo concedido por meio do seu corpo, por meio da igreja, da qual você faz parte. Nós fazemos parte. Isso traz para nós responsabilidade em relação ao corpo de Cristo, em relação à igreja, a importância que é a comunhão da igreja. Tem o terceiro tipo de perdão, que é o perdão para comunhão. Perdão para comunhão. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que é esse perdão aqui? Também acredito que não tenha dificuldade de compreensão. É o perdão para comunhão. Esse perdão, irmãos, nós precisamos dele todo momento. Nós precisamos desse perdão. Porque sempre que a gente peca, nós passamos a ter um problema na nossa comunhão com o Senhor. Sempre que você peca, você cria uma barreira na sua comunhão com Deus. E aí eu preciso do perdão para continuar com essa comunhão. Esse perdão aqui é o perdão da novilha vermelha, que uma vez eu compartilhei com os irmãos, de Números 19. A novilha vermelha era morta, as suas cinzas eram guardadas fora do arraial. E sempre que precisava, pegava-se a cinza da novilha vermelha e aplicava sobre o pecador. Sempre que precisava, pegava as cinzas da novilha e aplicava sobre o pecador. Esse perdão é para comunhão constante, contínua, que nós precisamos do Senhor. Um exemplo. Uma mãe vai sair de casa, tem uma criança, uma filha de 10 anos, 9 anos, ela sai de casa e larga em cima da mesa um monte de bala, chocolate, tudo aquelas guloseimas que menino gosta, né? E ela fala para a filha assim, eu vou sair, você não mexe. E a mãe sai. Aí a criança, não resistindo, vai lá e come. Quando a criança desobedece,
ela peca. E a consciência dela começa a perturbá-la. A partir daquele momento, ela criou uma barreira com a mãe. Porque ela desobedeceu, ela pecou o que a mãe tinha falado para não fazer. Quando ela escuta a mãe chegar em casa, o coração dela acelera. A consciência acusa mais. O que ela faz? Ela corre lá para o fundo do quarto. Não posso ver a mãe. Ela não consegue olhar na mãe. Porque ela tem uma barreira. E aí ela corre lá para dentro. Até que ela não aguentando mais, não suportando mais a pressão, ela vem diante da mãe e fala: mãe, me perdoa. Por quê? Porque disso. Você falou para não tocar, eu toquei, me perdoa. Aí a mãe faz o quê? Vem cá, minha filha. Está perdoada. Dá um abraço, um beijo. O que acontece com aquela criança? Estou livre. Perdão entrou. Perdão para a comunhão. Ela pode olhar a mãe nos olhos. Ela pode abraçar a mãe de novo. Ela pode ter acesso ao mesmo ambiente que a mãe está. Porque antigamente a mãe estava ali, ela tinha que ir lá para dentro, porque não aguentava nem ficar no mesmo lugar. Porque estava acusada com o pecado, com o erro que ela tinha cometido. Esse é o perdão para a comunhão. Aposto que, quando eu estava dando exemplo aqui, você já estava se colocando no lugar da criança, né? Imaginando quando você faz uma bobagem, quando a gente peca, o nosso coração, a nossa consciência, a gente fica desse jeitinho, a gente fica todo, né, sem gração, assim, de chegar diante de Deus. A gente fica meio assim, ressabiado. Será que o Senhor, né? Irmãos, o pecado, ele jamais faz com que você perca a posição de filho. Nunca você vai perder a posição de filho. Aquela posição que nós vimos ontem, que você está no terceiro céu, nas regiões celestes, pecado nenhum tira você dessa posição. Isso não muda, mas o pecado atrapalha a sua comunhão com Deus. Essa barreira é criada e você não toca mais na presença do Senhor, porque tem pecado. E aí você precisa de quê? Confissão, arrependimento. Senhor, me perdoa. Para que a comunhão, o perdão da comunhão possa ser dado e a gente possa prosseguir nesse desfrute com o Senhor. Então, esse perdão ele é chamado para comunhão sempre que uma pessoa se volta, confessa e volta a ter comunhão com Deus. Acredito que também não tenha dificuldade de compreensão nisso, tá? E aqui, o princípio interessante, quando essa mãe fala para a criança não tocar, e ela toca, uma coisa que é importante, no caso do exemplo, agora trazendo para nós, é nós entendermos que nós precisamos ver a coisa como Deus vê. Quando eu vir as coisas como Deus vê, aí eu vou saber que eu estou errado ou não. O problema é quando eu vejo do meu jeito, e acho que está certo. Não, Deus não pensa assim não. Nós precisamos enxergar as coisas como Deus enxerga. Só assim eu consigo saber se eu estou fazendo errado ou não. E o padrão do mundo hoje aí é infundir na mente da igreja, eu não estou falando da mente do mundo não, infundir na mente nossa, na mente da igreja, que tá bom, é assim mesmo. Deus também gosta, Deus também aceita, Deus também tolera. E aí a gente para de enxergar como Deus enxerga, aí nós temos um problema. Nós precisamos ter restauração nisso aí para ver como Deus vê. Tá? Ou seja, reconhecer que o pecado é pecado. Não é passar pano para o pecado. E eu sei que o que está no mundo influencia dentro do viver da igreja. Não precisa mais se guardar, pode perder a virgindade, claro que pode. O importante é conhecer antes, vai que não dá certo depois, então vamos lá, vamos perder esse logo. Esse assunto eu já vi dentro da igreja. Pode, não tem problema. Pode separar, não tem problema não, pode divorciar. Vai, parte para a próxima. Isso é assunto do mundo, e isso entra na igreja. E eu não vejo isso mais como pecado. Tá bom, lá fora, todo mundo no meu trabalho já fez isso, é assim, isso é normal. Então é normal, eu vou ensinar isso dentro da igreja. Não, eu preciso ver como Deus vê. Deus não mudou o princípio dele porque o mundo só degrada. O princípio de Deus permanece. A santidade dele é a mesma. E eu preciso enxergar como ele enxerga. E o que vai me ajudar nisso é isso aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra. Se eu perco o contato com a palavra, o mundo não para de me contatar. Ele está 24 horas contatando a sua mente para te transformar no molde dele. Se eu paro de ter contato com a palavra, eu vou ser moldado à forma do mundo. Justamente o que Romanos 12 fala, né?
Não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma desse mundo. E a única forma de eu não tomar a forma desse mundo é com a palavra. É ver como Deus vê. E agora eu vou entrar no último perdão, que é o perdão governamental. O meu desejo ao compartilhar isso aqui com os irmãos, principalmente esse perdão governamental aqui, irmãos, não é trazer medo para os irmãos, não é trazer pavor para os irmãos, mas é mostrar para os irmãos que há um governo. Eu espero que os irmãos compreendam o que eu vou falar aqui sobre perdão instrumental. Se tiver dúvidas, procure alguém para ter comunhão sobre isso. Mas não saia esparramando coisa, entendimento errado, não. Porque essa questão do perdão governamental é muito sério. É muito sério isso aqui. E muitos filhos de Deus negligenciam porque não conhecem. E pode estar debaixo do governo de Deus e sem saber por quê. Então é importante você conhecer que Deus tem um governo e Deus vai agir na nossa vida. E eu vou falar do perdão governamental de Deus. Vou pegar o mesmo exemplo da filha que eu dei agora aqui. A mãe fala para não tocar, a filha toca, a mãe volta, a filha fica mal, acusada, vai lá, pede perdão. O perdão da comunhão é dado na hora e ela abraça e beija a mãe e tem comunhão com a mãe. Mas, quando a mãe for sair de novo, a mãe já não vai largar o chocolate e as balas em cima da mesa mais. A mãe vai pegar aquelas coisas todas e guardar no armário lá em cima. André, mas a mãe não perdoou a criança? Perdoou, mas agora ela mudou o jeito de agir. Isso é governo. O que é governo? A maneira de agir. Deus te perdoa? Sim, mas Ele pode mudar a maneira de agir. Você vai ter comunhão com Ele? Vai. Vai poder abraçar Ele? Vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Tá bom. E depois? Eu não sei. A maneira de Deus agir pode mudar. Aí a mãe pega a bala, esconde lá no armário, lá em cima e tranca, num lugar onde a filha jamais vai alcançar se a mãe não pegar para ela de volta. Jamais alcança se a mãe não pegar para ela de volta. Então, o governo de Deus é a maneira com que Deus age, é a sua administração. E Deus tem uma administração. Muitos filhos de Deus esqueceu disso. Deus tem um modo de agir. E Ele está agindo, Ele está fazendo. A comunhão logo é restaurada, mas a maneira de se fazer as coisas pode não ser restaurada tão rapidamente. E isso é governo. O filho chega para o pai e fala: pai, posso brincar na rua? Se bem que hoje ninguém brinca na rua mais, na minha época eu brincava. Hoje, sai da rua, né? Na minha época é, vai para a rua, menino. Hoje é, sai da rua. Posso brincar na rua? O pai fala: pode, mas você volta às 6 horas. O menino vai brincar e volta às 6:30. Aí no outro dia: pai, posso brincar na rua? Pode, mas você volta às 6 horas. Aí no segundo dia ele volta às 7. No terceiro dia: pai, posso brincar na rua? Pode, mas você volta às 6 horas. Ele volta às 7:30. No quarto dia: pai, posso brincar na rua? O pai vira e fala: não. Oh, mas você sempre deixou? Não. Agora eu mudei o governo. Agora eu vou agir diferente. Isso é governo, irmãos. E Deus age assim conosco. Isso é governo. E nós precisamos entender que Deus tem um governo sobre cada vida. Sobre cada um de nós. Isso é para trazer para nós, não é medo, é temor. Por isso que eu quero que os irmãos compreendam bem o que eu estou dizendo aqui, para não ter um entendimento errado. Deus é maravilhoso? Sim, é perdoador. Deus é misericordioso. Deus é tudo de bom. Mas Deus tem um governo. E Ele não passa por cima do seu governo. Talvez Deus não faça nada na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, talvez na 45ª vez. Aí Deus pode talvez mudar o governo dele. Pode mudar o jeito dele agir. Então não queira cair debaixo do governo de Deus. Que o Senhor nos guarde de cair sob a sua mão do seu governo. Porque se nós cairmos, só nos resta humilharmos.
debaixo da poderosa mão de Deus. Gálatas 6,7 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós estamos estudando, inclusive foi falado domingo passado sobre perdão. Até o irmão compartilhou aqui. Nós vamos entrar numa época que nós vamos precisar muito perdoar uns aos outros, para dar suporte uns para os outros. E às vezes a gente insiste em não perdoar. Quando eu não perdoo, eu estou pecando. Quando a gente escuta o Senhor falar, perdoa, e eu falo, não. Ou finjo que não é comigo, isso é com ele, não é comigo não. Aí isso é com o irmão, não é comigo não. Quando eu dou de bobo, irmãos, eu posso cair debaixo do governo de Deus. Eu preciso ter atenção, eu preciso ter temor no que eu vou falar, no que eu vou fazer, porque Deus tem um governo. E tudo que eu faço é uma semeadura, eu posso colher. Então aqui por esse versículo de Gálatas, você vê que há um princípio, e Deus age por meio de princípios. Isso é uma lei estabelecida pelo Senhor. E eu vou compartilhar com os irmãos alguns versículos onde você pode ver o governo de Deus agindo. Mateus 9, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: entrando Jesus num barco, passou para a outra banda, e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a tua casa. Aqui, irmãos, não é perdão para a comunhão que foi dado, não é perdão eterno que foi dado, não é o perdão instrumental que foi dado. Pelo contexto do que você lê, você só conclui que é o perdão governamental de Deus que foi dado. Por quê? Porque o paralítico, hora nenhuma, expressa a sua fé. Alguém o levou até Cristo. E ele foi levado para Cristo, não era para ser perdoado os pecados, era para quê? Para ser curado. E Cristo, de cara, já falou assim: perdoados estão os teus pecados. É como se ele estivesse falando: mas peraí, eu não estou aqui para pedir perdão, não. Eu estou aqui para você me curar. Mas o Senhor não fez isso no início. De pronto, o Senhor falou: perdoados estão os vossos pecados. Aí logo já, os fariseus estavam ali, já alguns começaram: quem que é esse? Ele está blasfemando. Você vê aqui, primeiro, que por um lado, o Senhor mostra duas coisas aqui. Por um lado, paralítico, os pecados do paralítico foram perdoados. E por outro, ele tinha que levantar, pegar o leito e andar. Para ser curado, para ele levantar, para ele pegar o leito e ir embora para a casa dele, ele precisava primeiro ser perdoado. E esse perdão era o perdão do governo. Esse paralítico provavelmente estava debaixo de um governo. Esse perdão está relacionado ao governo divino sobre a vida dele. Está relacionado sobre as doenças que aquele cara tinha, que aquele cidadão tinha. E é aqui que eu preciso que os irmãos tenham maturidade para compreender, porque senão todo mundo que ficar doente vai falar assim: está debaixo do governo de Deus, está em pecado. Ah, está em pecado. Amanhã alguém, estou doente, está em pecado. Não, irmãos, não é isso. Em João, capítulo 9, quando Jesus entra ali, tem um cego de nascença. O que eles perguntam para o Senhor? Os irmãos sabem? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Essa pergunta mostra que está no nosso sangue. Se pecou é porque tem alguma coisa errada. Ou foi o pai dele, ou foi ele, ou foi a mãe dele. Alguém fez alguma coisa errada, porque Deus é justo e amor. Deus jamais ia deixar uma criança nascer cega. Então, se está cega é porque aprontou alguma. Isso é da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos. Nós não vivemos por essa árvore. Então não entre por esse caminho de falar assim: irmão está em pecado, Léo. É por quê? Porque está doente. E eu vivi no cristianismo, irmãos, fui criado lá. Eu sei que isso existe.
Tem irmãos que têm vergonha de pedir oração por enfermidade, porque logo vão pensar que ele está em pecado. Não é assim. Mas, por outro lado, existe um governo de Deus que, às vezes, a doença é governo. É por causa. Agora, você não vai entrar nessa. É ou não é? Nós não entramos, nós não ficamos pelo certo e pelo errado. Ah, está com doença, então está debaixo do governo de Deus. Não, não é. Mas, irmãos, o princípio, ele existe sim na palavra de Deus. E aqui nesse paralítico, foi um caso típico disso. Você vê também lá outra porção em João 5, quando tem o tanque de Betesda, quando a água era agitada, as pessoas pulavam na água, não é? Pulavam na água para ser curado. Aí tinha um coxo que estava lá 38 anos. O Senhor Jesus falou assim para ele: você quer ser curado? Aí ele falou: eu quero, mas toda vez que a água é agitada, alguém desce na minha frente, porque eu não dou conta de chegar lá rápido. Aí o Senhor falou para ele: levanta e anda. Os irmãos conhecem a história. Ele levanta, anda, sai andando carregando o leito dele. Aí alguém critica porque era sábado, ele não podia estar carregando o leito dele. Aí eles perguntam para ele: quem que te mandou carregar esse leito? Ele fala: o homem que me curou. Aí eles vão atrás até que o Senhor Jesus encontra esse homem que havia sido curado. E aí, no versículo 14 de João 5, o Senhor Jesus fala uma coisa muito interessante para esse rapaz. João 5,14, Jesus fala assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que ficar paralítico 38 anos? Só se for morrer. Você percebe por essa palavra de Jesus que ele era paralítico por talvez algum pecado que ele tenha cometido. Você percebe que tem um governo sobre a vida de todos nós? E esse é o perdão governamental que eu quero compartilhar com os irmãos. Existe e nós precisamos temer a Deus para andar numa vida de santificação, numa vida de santidade, uma vida de reverência, uma vida onde eu não faço o que me dá na cabeça, eu faço o que está no princípio de Deus. Porque senão eu posso entrar debaixo do governo dele. Tem uma porção em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas aqui não está falando de oração para perdão de pecado. Aqui está falando oração de doença. Está alguém doente? Chama os presbíteros para orar e pronto. Mas fala assim, que quando orar, ele, além de ser curado, fala: se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a cura veio e vem o perdão do pecado. Pecado estava ligado àquela doença. Isso é governo. Por que alguém cai debaixo do governo de Deus? Porque o Senhor te ama. É por isso. Não é porque o Senhor é mau. Você é pai. Você não faz assim com seu filho? A gente não faz assim com os nossos filhos? Tá bom, menino, mas agora eu vou fazer diferente. Quantas vezes na criação dos nossos filhos nós não mudamos a forma de fazer? É porque você é cruel? Não, é porque você ama. As doenças, irmãos, podem ser causadas por vários fatores. Algumas são normais. Olha Jó. Jó não tinha pecado, mas sobreveio na vida dele a vida dele ficou de perna para o ar. Mas algumas doenças são causadas por causa do pecado. E isso mostra que há um governo sendo trabalhado nessa hora. Então, o pecado aqui em Tiago não é perdoado por meio da confissão. O pecado aqui em Tiago é perdoado por meio da oração dos presbíteros da igreja. Percebe? Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Quem está orando é o presbítero. Mas o pecador ali, se tiver algum pecado, vai ser perdoado.
O pecado aqui é perdoado não pela confissão dele, mas pela oração dos presbíteros. Tem uma outra porção, Mateus 18, 21, que é aquela que Pedro pergunta assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala, não, mas 70 vezes 7. Aí o Senhor conta uma história. Os irmãos conhecem a história. Havia um homem que devia, lá no versículo 23, 24, 25, o homem chega e fala assim, perdoa a minha dívida. O Senhor pega ele, cobra a dívida dele. Senhor, perdoa a minha dívida. Aí o Senhor é misericordioso, perdoa. Ele sai dali, pega um devedor dele, começa a pressionar para pagar. O devedor fala, perdoa, eu vou te pagar tudo. E ele não quis saber, o que ele faz? Ele joga na prisão. Aí o Senhor, que havia perdoado a dívida dele, fala, também, então vai lá, pega ele e joga ele na prisão. Aí no versículo 34 de Mateus 18, fala assim, e indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Chocante, isso é chocante. Às vezes, a gente tem a intenção, assim, o entendimento de sempre aplicar isso aqui para o reino. Ah, se eu ficar com mágoa do Nélio e não perdoar o Nélio, eu vou ficar fora do reino. Pode ser mesmo, mas pode acontecer algo agora. O Senhor fala, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei, perdoai também vós. Aí eu não quero. Eu insisto em não perdoar, eu insisto em ficar do mesmo jeito. A palavra fala para ser de santos porque eu sou santo, mas eu quero fazer umas coisas erradas aí. Eu insisto em fazer algumas coisas erradas. Eu insisto em fingir que aquilo não é comigo. De repente eu estou debaixo do governo de Deus. E aí eu não sei que hora mais eu vou sair. Mateus 6,14 fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso é governo. Essa é a forma de Deus agir. Tem o exemplo mais rico da palavra sobre perdão governamental de Deus é a história de Davi. Quando Davi pegou Batseba, a mulher de Urias, os irmãos conhecem a história. O Davi manda buscar aquela mulher, dorme com ela, depois que ela engravida, ele manda o Joabe botar o Urias, que era o marido dela, lá na frente da batalha para ele morrer. E ele morre. E depois Davi pega ela como esposa. Davi cometeu aqui 2 pecados. Os irmãos sabem quais são? O adultério e o assassinato. 2 pecados Davi comete, o adultério e o assassinato. O adultério com a Batseba, com a mulher de Urias, e o assassinato contra o próprio Urias. Aí o profeta vem diante de Natã, o profeta vem diante de Davi. E aí lá em Samuel, 2 Samuel 12, Natã chega diante de Davi e fala assim no versículo 10, 2 Samuel 12, fala assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. O versículo 13, Davi fala assim, então disse Davi a Natã, Davi fala, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Na hora, Davi pediu o perdão da comunhão, e Deus deu na hora o perdão da comunhão para ele. Falou para ele, você está perdoado, você não vai morrer. Versículo 14, mas, aí tem um mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Você percebe como Deus agiu aqui? Davi pecou, se arrependeu, era um homem de arrependimento rápido. Quando você lê Salmo 51, é lindo o Salmo 51.
Davi se arrepende, Davi confessa, Davi fala do seu interior, do que ele fez, do erro que ele cometeu, ele rasga o seu coração diante do Senhor. Esse Salmo 51 é o arrependimento dele dessa posição, desse erro que ele cometeu com Batseba e com Urias. Ele confessa, ele chora, ele se abre diante de Deus, e o Senhor de fato perdoa. Mas o profeta disse, a espada jamais vai apartar da sua casa. Isso é o governo de Deus, irmãos. Davi ganhou o perdão da comunhão, ganhou, mas Davi não ganhou o perdão do governo. O governo permaneceu sobre ele. Isso é sério. Isso tem que trazer sobre nós temor. Deus é Deus. De Deus não se zomba. Deus não me deve satisfação. Deus não deve satisfação para você. Deus é e faz. Deus faz. Deus não tem que perguntar para mim. Deus faz. E Deus tem princípio. E o princípio está lá em Gálatas que a gente leu. De Deus não se zomba. Isso mostra um governo de Deus e ele não fere o governo. Os pecados de Davi foram perdoados imediatamente. Mas a disciplina não desapareceu imediatamente. E essa porção ela é tão séria que mesmo após a morte de Davi, a espada ainda permaneceu sobre a casa dele. Percebe como isso é sério? Quando a mão poderosa de Deus vem sobre nós, não há nada que nós podemos fazer. Só uma coisa, nos humilhar. Só uma coisa que a gente pode fazer, é nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Pode gritar, pode vociferar, pode espernear, pode fazer o que for. Quanto mais a gente faz isso, pior. Só nos resta uma coisa, nos humilhar debaixo da mão de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Ninguém pode fugir da disciplina do Senhor no ambiente. Ninguém pode fugir da disciplina do Senhor em casa. Ninguém pode fugir da disciplina do Senhor no trabalho. Ninguém pode fugir da disciplina do Senhor no corpo físico. Ninguém foge. Só nos resta nos humilhar. Deus não é como nós, Deus não é descuidado, Deus age dentro dos princípios dele. Uma outra porção muito clara sobre esse governo de Deus, nós temos em Números, capítulo 20, quando Deus chama Moisés e Arão. O povo estava pedindo água, aí Moisés vai diante de Deus, aí Deus fala assim para Moisés, vai você Moisés, você e Arão, e falai a rocha. E aí Moisés ajunta todo aquele povo, Moisés vai lá e faz o quê? Bate na rocha. O que aconteceu? Deus falou assim, no versículo 12 de Números 20. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão. Interessante que o Senhor não falou só para Moisés. Ele incluiu Arão junto. Ah, mas foi o Moisés que bateu. Mas o Arão é que foi chamado, Arão e Moisés. Deus chamou Arão e Moisés. Ah, mas quem fez a bobagem foi Moisés. Não, mas Deus chamou os dois. Então, na hora de dar o puxão de orelha, Deus deu nos dois. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não vai entrar. Moisés não vai entrar. E os irmãos conhecem outra passagem, né? Que Moisés suplicou ao Senhor. O que Deus fala para ele? Basta, não me fale mais nisto. Moisés clamou ao Senhor, Senhor. Então, ele pediu para Deus. Deus falou, basta, não me fales mais nisto. Irmãos, isso me dá um temor quando eu vejo essas coisas. A gente anda assim, cada passo. Beleza, Senhor? Beleza, meu filho. Mais um. Beleza, Senhor? Beleza. É assim que eu tenho que andar. Eu não sou dono do meu nariz, eu não faço o que eu quero. Tem um Deus que está ali, ó. Seus olhos permeiam toda a terra, olhando, esquadrinhando os corações dos homens. Isso tem que trazer para mim temor, não é medo. Ah, Deus é um carrasco. Não. Lembre-se que quem é pai aqui faz assim com os filhos também. E nem por isso nós somos carrascos. Pelo contrário, nós fazemos por amor. Nós mudamos a forma de agir com os nossos filhos porque nós amamos eles. E Deus muda a forma de agir conosco porque nos ama.
Quando será que a mãe vai sair de casa e vai voltar a largar aquelas balas em cima da mesa? Não sei. Só o dia que ela perceber que a filha tem maturidade para poder não mexer mais. Pode ser que aquele dia a mãe deu perdão governamental. Tá bom, agora eu posso ir que a minha filha já cresceu, ela já tem maturidade. Eu vou sair e ela não vai mexer. Entende? À medida que nós crescemos e ganhamos maturidade, pode ser que a gente saia de certos governos do Senhor. Interessante que logo na frente ali de Números 20, mais para frente um pouquinho, versículo 23, disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom. Olha o que o Senhor fala no 24. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Logo após essa falha que Moisés cometeu de bater na rocha, o Arão ainda vestiu a estola sacerdotal, Deus permitiu que ele fosse sacerdote ali, mas mais para frente um pouquinho, eu não sei, a palavra não fala, quantos dias depois, Deus falou para eles, sobe no monte, porque o Arão vai morrer. O que Deus fez com Arão? Tirou ele da terra. Deus matou Arão? Deus faz o que quer, irmãos. O que Arão fez de errado? Deus mandou Arão subir no monte, falou assim, tira as roupas de Arão e coloca no seu filho. Despiu a roupa sacerdotal de Arão e colocou no seu filho. Por quê? Porque Arão vai morrer. Aí desceu, eu esqueci o nome do filho agora. Aí desceu apenas Moisés e o filho de Arão. O povo, quando viu que Arão já tinha sido morto, o povo lamentou Arão, chorou. O que aconteceu com Ananias e Safira? Os irmãos conhecem a história? Morreu. O que Paulo fala sobre a mesa do Senhor em Coríntios? Ele fala assim, por isso que há muitos enfermos entre vós e não poucos que dormem. O que Paulo está dizendo ali? Vocês estão partindo o pão de uma forma tão errada que tem gente ficando doente e morrendo. O que é isso? Governo. Isso é a mão de Deus. Você percebe que Deus age, irmãos? Deus age. Isso era para causar nos irmãos em Coríntios temor. Então, peraí, para tudo. Vamos fazer esse partir do pão direito, então, nós estamos fazendo errado. Por isso está cheio de irmão doente, por isso está cheio de irmão morrendo. Paulo acabou de escrever para nós, então para tudo, vamos fazer direito. Mesma coisa com Uzá, ao estender a mão sobre a arca, morreu. Aqueles que olhavam para dentro da arca, morreram. São princípios que, quando a gente cruza a linha, o governo vem. Eu não sei se será morte, se será doença, se será privação financeira, se será perturbação no espírito. O que aconteceu com Saul? Veio um espírito da parte do Senhor que perturbava Saul. Eu não sei. E não está aqui, não cabe a nós ficar pensando isso. Cabe a nós ter temor diante de um Deus que te ama e faz de tudo para que você se volte para Ele. Para finalizar, um exemplo claro também, são os espias que foram espiar a boa terra. Moisés mandou 12 espias. Quando eles voltam, apenas Josué e Caleb dão um testemunho positivo. Os outros 10, os irmãos conhecem. Ali é gigante, nós vamos morrer e tal. E inflamou o povo. Aqueles 10 espias pecaram e caíram no governo de Deus. E Moisés, vendo aquilo, intercedeu pelo povo. Moisés orou a Deus. Lá em Números 14, 19, Moisés ora e fala, perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Moisés pediu, intercedeu em favor. Segundo a grandeza da tua misericórdia, o Senhor é misericordioso. Senhor, perdoa. E como também tem perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui, o Senhor já perdoou tantas bobagens desse povo. Esse povo está fazendo bobagem desde quando saiu do Egito, Senhor, perdoa mais essa. Olha o que o Senhor responde. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Deus perdoou o povo. Está perdoado. Tem comunhão de novo? Tem. Podemos prosseguir? Podemos. Mas existe agora um modo de agir diferente de Deus com relação ao povo. Aí ele fala, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Percebe? Deus mudou o jeito de agir. Deus ainda fala assim, me puseram à prova 10 vezes. Deus tolerou 10 vezes a rebeldia do povo. Na 11ª, Deus mudou o jeito de agir. É assim que Deus faz, irmãos. Por isso que cabe a mim ter um coração de Senhor, me guarda de pecar. Não me deixa cometer pecado, me dá um viver santo. Me ajuda a ter uma vida santa, Senhor. Porque eu não sei quando Ele vai virar a maneira de agir comigo. Eu não sei que hora que Ele pode mudar a forma de trabalhar comigo. Lembre-se que o governo divino, ele não está sob o nosso controle. Isso é algo que pertence a Deus. Eu não sei quando Ele vai agir. Cabe a mim somente uma coisa: humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A partir dessa hora, eu estou perdoado no governo de Deus. Quando fala assim, que Ele vos exalte, é porque o perdão do governo chegou. Aí o Senhor vai... Há momentos em que o Senhor pode pesar e há momentos que Ele vai nos exaltar. Porque o perdão do governo do Senhor chegou. Só Deus sabe que tempo é esse, irmãos. E tudo isso que eu compartilho com os irmãos é, na verdade, para a gente avançar de forma adequada. Para prosseguir de forma correta. Não é para causar pânico. Muitos filhos de Deus, por não conhecer esse governo de Deus, vivem de maneira leviana. Porque Deus é amor? Claro que Ele é amor. Deus é misericordioso? Claro que Ele é misericordioso. Deus é cheio de graça? Claro que Ele é cheio de graça. Então eu vivo de qualquer jeito. Não. Tem um governo e eu preciso conhecer. Porque se eu viver despreocupadamente, eu posso cair debaixo desse governo. Eu termino por aqui, irmãos, que o Senhor nos dê compreensão disso. Não uma compreensão errada, mas uma compreensão adequada. Tá? O Senhor quer nos perdoar sempre. E eu peço sempre ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe eu fazer nada que faça com que o Senhor mude a forma de agir comigo. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Sabemos que o Senhor é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor, um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus que não resiste a um coração contrito e quebrantado, um Deus que facilmente é acessível quando nos arrependemos, um Deus maravilhoso que está pronto a perdoar, a sua mão não está encolhida, o seu braço ele está estendido para nos abençoar. Nós sabemos disso. E também sabemos que o Senhor é um Deus de governo, um Deus de princípio, um Deus do qual homem nenhum deve zombar. Por isso nos achegamos a Ti com confiança, com reverência e temor, pedindo ao Senhor condições de viver aqui nessa terra, uma vida na Tua luz e na Tua presença. Se nós temos falhado no nosso caminhar, o Senhor possa nos corrigir, o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos alinhar e nos fazer andar na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos erros e nos ajude a viver uma vida na paz e na presença do Senhor. Ajuda a Tua igreja a prosseguir de forma santa e guarda-nos, Senhor, de cair debaixo do governo do Senhor. O Senhor possa nos guardar e nos ajudar sempre a prosseguir, nos arrependendo e não fazendo aquilo que Te entristece. Nós Te amamos. O desejo dessa palavra é não trazer pânico, mas segurança. Trazer encorajamento e temor para andar na Tua presença. Guarda a Tua igreja. Ajuda-nos a avançar. Os dias são maus. O tempo é cada vez pior. Cada vez mais vai exigir de nós santidade. Cada vez mais os dias atuais vão exigir de nós santificação. Nos ajude, que isso seja real para nós. Jesus é o Senhor. Amém.